Muito bem, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos estudando a respeito da Confissão de Fé de Westminster. Você já sabe que esta Confissão de Fé é um documento produzido no século XVII, lá na Inglaterra, numa longa reunião que aconteceu na Abadia de Westminster. E a Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve esse documento como um dos nossos símbolos de fé. E o tema da série de estudos tem sido Nossa Fé Comum, porque esta confissão de fé é um excelente resumo da fé dos presbiterianos. Presbiterianos do mundo todo acreditam nessas mesmas coisas que estão aí. É o jeito presbiteriano de crer nas doutrinas da Bíblia, não é? Então vamos fazer oração mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de sermos instruídos por Ele mesmo, não é? Deus bondoso, rendemos-te graças por esse programa de estudos da nossa igreja. Às quartas-feiras, nós nos dirigimos para esse local para juntos estudarmos a tua palavra. Temos feito isso ao longo de tantos anos. Obrigado por esse programa. Pedimos ao Senhor que hoje o Senhor nos dê a graça de sermos instruídos pelo Senhor mesmo. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê bom entendimento das coisas que estamos estudando, nos dê clareza daquilo que a Escritura diz e incline o nosso coração para que ele receba esta instrução como vinda do Senhor mesmo. E que tudo isso redunde em benefícios para o teu povo e em glórias para o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já estudamos o primeiro capítulo da Confissão de Fé, e era um capítulo, você se lembra, que tratou da Bíblia, da Escritura Sagrada. Então você viu o que os presbiterianos creem sobre a Bíblia. Agora nós estamos estudando o segundo capítulo e, de fato, nós estamos no terceiro parágrafo do segundo capítulo. Para recordar a você, está aí, é um parágrafo curto, nós vamos reler o parágrafo para você se lembrar. O terceiro parágrafo do segundo capítulo, o segundo capítulo trata de Deus e da Santíssima Trindade. Então, os nossos pais na fé elaboraram nesse parágrafo da seguinte maneira o entendimento nosso sobre quem é Deus ou como é Deus. Então, eles disseram assim: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, este é um modo como elaboraram a nossa crença a respeito de quem Deus é ou de como Deus é. Vamos fazer uma rápida recapitulação, vamos nos lembrar rapidamente de pontos que nós já vimos na semana passada sobre esse mesmo parágrafo. Nós vimos na semana passada que para saber
quem Deus é, ou como Ele é, nós somos totalmente dependentes da sua revelação na Bíblia. E segundo a Escritura, Deus é um, mas de algum modo Ele também é três. Então nós vimos na semana passada que Deus não é o que nós achamos que Ele seja. Deus não é aquilo que nós concluímos pela nossa lógica. Deus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Então, nós somos totalmente dependentes da Escritura. E o que a Escritura diz sobre Deus? Como Deus é? A Bíblia diz, Deus é um. E a mesma Bíblia diz que Deus é três. Aqui não tem problema você sacrificar o português. Não é Deus são três, Ele é três, não é? Então, Deus é três. Nós vimos que isso pode soar contraditório, mas não há nenhuma contradição, porque Ele não é um do mesmo modo que Ele é três. Então, Ele é um, mas Ele é três de maneira diferente. Aí não há contradição, embora possa haver paradoxo. Então está aí, isso parece contraditório, mas não é. Ele não é um no mesmo sentido em que ele é três. Como é que os nossos pais na fé elaboraram esse ponto? Eles disseram, na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Se a gente dissesse há três pessoas e há uma pessoa, aí seria uma contradição. Ou se a gente dissesse, não, Deus tem três substâncias e uma substância. Não, aí é uma contradição. Então, ele não é um no mesmo sentido em que ele é três. Ele é uma só substância divina, uma única divindade e três pessoas. Então, ele é três no sentido diferente de que ele é um. Semana passada vimos isso. E, finalmente, na semana passada, nós vimos que o Antigo Testamento, por causa da progressividade da revelação, a revelação ela é progressiva. Então, por causa desta progressividade, a gente encontra no Antigo Testamento uma ênfase maior na unidade da divindade. Mas há, no Antigo Testamento, vestígios da pluralidade. O Antigo Testamento enfatiza, Deus é um, Deus é um, Deus é um, há um só Deus, não há outro, ele é um. Então essa é a ênfase. Todavia, quando você lê o Antigo Testamento, você encontra vestígios da pluralidade de Deus. Então ele é uno, mas ele é também plural. Isso está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus como três pessoas, aí fica mais claro. Por causa da progressividade. Quando chega no Novo Testamento, aí a pluralidade de Deus fica mais evidente, fica revelada de maneira mais clara no Novo Testamento. Vimos isso na semana passada, ok? Então, esta é apenas uma recapitulação do que vimos até aqui. Vamos prosseguir. Hoje nós vamos ver que é uma só natureza, uma só essência divina. Portanto, todas as três pessoas têm a mesma essência divina. Todas as três pessoas têm a mesma natureza divina. Todas as três pessoas têm a mesma divindade.
todas as três pessoas, Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A Bíblia ensina isso. Então, nós vamos... A confissão de fé diz que é uma só essência. Será que o que eles dizem é o mesmo que a Bíblia diz? Nós estamos convencidos que sim e vamos mostrar isso. Então, a Escritura considera o Filho como plenamente divino. Plenamente divino. Não há dúvida na Bíblia quanto a isso. Vamos ver. Muitas passagens do Novo Testamento identificam Jesus com Deus. Você sabe de cor aquela citação de João ali, não sabe? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus. Olha só, se ele estava com Deus, ele é distinto de Deus, não é verdade? Se ele estava com, então ele é distinto. Mas o mesmo versículo que aponta a distinção entre o Verbo e Deus, diz que o Verbo era Deus. Então preste bem atenção, está claro aí. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Então são pessoas distintas. Mas o Verbo, a mesma substância divina. Percebe? A mesma divindade. Então, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. São distintos. Mas o Pai é Deus e o Filho é Deus. Está claro isso aí, não é? Tá muito claro aí. Então, eu creio que depois você pode olhar essas passagens, são todas passagens que deixam muito claro que Jesus é Deus. Por exemplo, me ocorre aqui aquela confissão de Tomé, não é? Lembra do Tomé? Quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus apareceu lá, e Tomé não foi na reunião naquele dia, perdeu a bênção, não viu Jesus ressurreto. Contaram para ele: Tomé, o Senhor está vivo, rapaz. Ele apareceu lá na reunião. Tomé falou: que isso? Não acredito, não acredito. Outro domingo, eles estão reunidos no mesmo lugar. O Senhor ressurreto aparece novamente e faz aquele desafio. Tomé, põe o dedo aqui. E lembra da declaração de Tomé? Senhor meu e Deus meu. E Jesus deixou a declaração de Tomé sem correção. Não é? Sem correção. Tomé estava correto. Ele é Deus. Então, não há dúvidas de que Jesus é Deus. Então, muitas passagens identificam Jesus com Deus. Também você vai descobrir que a segunda pessoa é divina quando você observa que a Bíblia atribui a ele atributos divinos. Você vai encontrar muito isso na Bíblia. Veja aí, João 15, 13 é o quê? Ninguém tem maior amor do que este. Então, o que está atribuindo a Jesus aí é um amor infinito. Ninguém tem um amor maior do que esse. Qual é o amor maior que existe? De Deus. Ninguém tem. Então, o amor de Jesus é o mesmo amor do Pai. É o mesmo amor do Espírito Santo. Você vai lembrar muitos textos em que atributos divinos são
atribuídos a Jesus. Veja aí qualquer outro texto desse. Lucas capítulo 4, verso 34. Leia, Anilete. A que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdoar-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Viestes para prender-nos, não é isso? Perder-nos. Então é a legião lá que está dizendo para Jesus, então tu és o Santo de Deus. Isso é um título divino para Jesus. Então, atributos divinos são atribuídos a Jesus na Escritura. E atos divinos, a Bíblia atribui a Jesus atos divinos. Por exemplo, Jesus é onisciente, ele sonda o coração das pessoas, ele expõe o que está no coração das pessoas. Lembra daquela vez que Jesus curou um paralítico? Ele curou o paralítico e disse: toma o teu leito e... melhor, ele disse antes: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas disseram assim: quem esse sujeito acha que é perdoar pecado? Quem perdoa pecado é só Deus. E Jesus, para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar pecados, porque é Deus, ele falou: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? O sujeito foi curado da sua paralisia. Então, esse é um ato divino. Perdoar pecados é um ato divino. E a Bíblia mostra Jesus praticando atos que somente Deus pode praticar. Portanto, a conclusão é óbvia: Jesus é Deus. A Escritura considera também a pessoa do Espírito Santo como pessoa plenamente divina. Ela se refere ao Espírito Santo como Deus. Leiam Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Olha como que no mesmo fôlego, Pedro que está falando, não é? É Pedro, não é? No mesmo fôlego, Pedro diz que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e mentiram a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Vocês conhecem esse episódio, quando naquele movimento de desprendimento na igreja do primeiro século, as pessoas vendendo as suas propriedades e depositando o valor aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira venderam a propriedade, mas quiseram dar a impressão de generosidade, doando a totalidade, dar a impressão de que estava doando a totalidade, mas retiveram parte. Pedro disse: Ananias, por que você fez isso? Por que você permitiu que Satanás levasse você nessa direção? Se você quisesse, poderia ficar com a propriedade, você não era obrigado a vendê-la. Você mentiu ao Espírito Santo. Aí ele continua falando, e lá no final fala: você não mentiu a homens, mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, a Bíblia, de maneira muito clara,
fala da terceira pessoa da Trindade como sendo plenamente divina, não é? Então, vejam aí, todos esses textos, de alguma maneira, andam na mesma direção. Escritores do Novo Testamento usam passagens do Velho Testamento que falam de Yahvé e as aplicam ao Espírito Santo. Alguém leia Jeremias 31, versos 33 e 34. O que diz Jeremias 31, 33 e 34? Ok, aí, Marilza leu claramente. Aí tem diz o Senhor. Todas as letras maiúsculas, é isso, Marilza? Diz o Senhor. Diz Yahvé, é o nome para Deus. O nome da aliança, que algumas Bíblias traduzem para Jeová. Então, disse o Senhor. O que o Senhor disse? Eu vou imprimir a minha lei no coração deles. Eu vou internalizar a minha lei no coração deles. Vai chegar um tempo quando eles, o meu povo, vai me obedecer, não por causa de uma lei externa, mas será uma obediência voluntária, uma obediência que parte de dentro, uma lei impressa no coração deles. Então, essa é uma promessa que Deus, Jeová, disse que faria. Agora veja como é que o escritor de Hebreus menciona essa promessa feita por meio de Jeremias em Hebreus 10, 15 e 17. Aham. Veja bem, o Jeremias falou dessa promessa como uma promessa feita por Yahvé. O escritor de Hebreus mencionou essa promessa como sendo uma promessa feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo e Yahvé, mesma coisa. São pessoas distintas, mas ambas são divinas, com a mesma natureza divina. Entenderam? Então, não há dúvida quanto à divindade plena de todas as três pessoas da Trindade. E atributos divinos, atos divinos, são atribuídos ao Espírito Santo. Vamos ver apenas um exemplo aí desses. Alguém acha aí um desses exemplos de atribuição de atos ou atributos divinos à terceira pessoa da Trindade? Hebreus 9:14. Então, está dizendo aí que o sangue de Cristo
por meio do Espírito Santo, purificará, perdoará pecados. Purificar de pecados é um ato divino. É Deus quem perdoa pecados. Está dizendo que o Espírito Santo faz isso. Aliás, Paulo, em outro lugar, escrevendo a Tito, diz que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Só Deus pode regenerar uma pessoa, não é? Esse tipo de obra é uma obra divina. Portanto, o Espírito Santo, ao Espírito Santo é atribuída uma obra divina. Então, são maneiras pelas quais nós podemos concluir que as três pessoas são plenamente divinas. Mas cuidado, cuidado. Embora sejam da mesma natureza, da mesma substância divina, são pessoas distintas. Gente, isso aqui, às vezes nós fazemos uma confusão, porque nós não distinguimos as pessoas. Às vezes a gente percebe isso nas orações, que a gente ouve publicamente. Não é? Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Espera aí. Meu Deus, meu Pai não morreu na cruz. O Pai não morreu na cruz. Quem morreu na cruz é distinto, não é a mesma pessoa. Entenderam? Às vezes a gente faz uma confusão tremenda, não é? Senhor Jesus, muito obrigado, tá? E depois fala do Pai, e a gente faz uma confusão muito grande porque não percebe a distinção entre as pessoas. São pessoas distintas. Então, veja bem, o Pai designa ao Filho um lugar de honra. O Verbo é Deus, mas ele está com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. O Filho diz, eu não vim de moto próprio, eu fui enviado. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me... Está claro que são duas pessoas distintas? Não é a mesma pessoa, não é? Eu não posso enviar o Paulo Fontes, só posso enviar outro que não seja o Paulo Fontes, não é? Então, são pessoas distintas. O Pai envia o Filho, isso está muito claro, citei lá João 3,16. O Filho ora ao Pai. Lembra a oração sacerdotal? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de ti aí, antes que houvesse mundo. Não é? Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Oro por aqueles que ainda vão crer em mim. Não é? Eu peço que o Senhor os guarde, não que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, uma pessoa divina falando com outra pessoa divina. São pessoas distintas. Não é a mesma pessoa. Então, são pessoas distintas. O Filho roga ao Pai para enviar outro Consolador. Portanto, o Filho é distinto, tanto do Pai quanto do Consolador que vai ser enviado. Uma pessoa falando com outra pessoa divina, Pai, para enviar uma outra terceira pessoa divina, o Consolador. Percebe a distinção? Então, a divindade que se revela na Escritura, ela é plural. São pessoas distintas. A Bíblia deixa muito claro a distinção entre as pessoas da divindade. Uma mesma essência, todas elas são divinas, plenamente divinas, como vimos ainda há pouco, mas são pessoas distintas. O Pai fala do céu, dando testemunho a respeito do Filho. Percebe a distinção? Esse aí, ó. Não eu, mas esse aí, ó. Esse é meu filho amado.
em quem eu tenho prazer. E na cena do batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece em forma de pomba. Então você vê naquela cena as três pessoas distintas, manifestação das três pessoas distintas. Uma delas sendo batizada por João, uma outra falando, dando testemunho a respeito de Jesus, e o Espírito Santo manifestando-se visivelmente em forma de pomba. Pois não, Jurandir? Ah, sim, nós vimos na quarta-feira passada que no Antigo Testamento a gente tem aquela forma tríplice da bênção aarônica, não é? E temos uma correspondência na bênção apostólica, aí você vê as três pessoas. Verdade, verdade. Essa forma, essa tríade, não é? É muito claro na Escritura. Muito bem, então, distinção entre as pessoas. Então, preste bem atenção, irmãos. A doutrina da Trindade é um mistério. O finito não pode compreender plenamente o infinito. Nós somos finitos. O temporal não pode abarcar o eterno. Deus escapa à nossa capacidade de compreensão. A gente nem consegue elaborar como Deus é. Nem consegue elaborar. É difícil explicar. Então, é um mistério que nós jamais seremos capazes de compreender. Mas, com base naquilo que Deus mesmo fala sobre si, nós podemos fazer as seguintes afirmações. Primeiro, Deus é um. Você pode afirmar sem medo de errar. Por quê? Porque ele diz que é um. Não é? Então, Deus é um. É claro, sempre lembrando, um em essência. Não é uma pessoa só. É um em essência, natureza, substância, uma única divindade. Então, como é Deus? Deus é um. Mas como é que você sabe que ele é um? Porque ele disse que é. Ué. A Bíblia diz, então ele é um. Então nós podemos fazer essa afirmação. Se você afirmar que há mais de um Deus, você não entendeu a Escritura e não sabe quem é Deus. Não há mais de um Deus. Há mais de uma pessoa na divindade. Mas isso não é mais de um Deus. É um só Deus. Segunda afirmação que você pode fazer. Deus é três. Deus é três. Como é que você pode dizer que Deus é três? Porque a Bíblia diz. São pessoas distintas, como acabamos de ver, todas elas divinas. Deus, então, é três. Ah, não, isso é uma contradição. Não, não é contradição. Porque ele não é um no mesmo sentido em que ele é três. Se eu dissesse que ele é um no mesmo sentido, aí seria uma contradição. O que é uma contradição? É uma impossibilidade lógica. Então, você não pode ser uma substância e três substâncias ao mesmo tempo. Não pode ser uma pessoa e três pessoas ao mesmo tempo. Mas uma substância e três pessoas, você pode ser. Sim. Aham. Essa heresia ficou conhecida, não é, Jurandir, como o modalismo, que são modos diferentes de Deus se manifestar. O exemplo que eu dei aqui na quarta-feira passada, como se ora eu sou pastor,
ora eu sou pai, ora eu sou esposo, então eu me manifesto de modos diferentes. Qual é o problema com essa maneira de articular como Deus é? Qual é o problema? Qual é o problema? Esse modo de explicar Deus é problemático. Por que é problemático? Qual é o problema? Hã? Não, qual é o problema com essa explicação que o Jurandir lembrou que há cantores aí que fazem? O problema é a falta de distinção das pessoas. Se essa explicação sacrifica a distinção das pessoas. Dizer que Deus ora é Pai, ora é Filho, ora é Espírito Santo, a gente está dizendo que não são pessoas distintas. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que se manifesta de maneira diferente. Tem hora que eu sou pastor, eu estou aqui ensinando, eu sou pastor. Aí eu vou lá para casa e lá eu sou o marido, não é? Aí eu me encontro com os meus filhos, aí eu sou pai. Tá, então é a mesma pessoa. Não é o caso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que são pessoas distintas. Então, esse entendimento, esse unitarismo, ele não é bíblico. A gente precisa rejeitar. Não, Jesus é criador. Por ser Deus, mas é uma pessoa distinta. É verdade. O que você está dizendo é que a Bíblia, embora a Trindade esteja envolvida em todas as obras divinas, não é? Há certas obras que parecem ser atribuídas mais a uma das pessoas da Trindade. Sim. Sim, é. Então a gente pensa muito mais em Deus Pai como Criador. Ele que criou por meio da sua palavra, que é Jesus, não é? Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele, de alguma maneira, ele estava lá. Oi. Se for pergunta fácil, pode. Estou brincando, estou brincando. É possível, mas as pessoas da Trindade estão envolvidas. Pense na crucificação. Quem que estava sendo crucificado? O Deus Filho. O Deus Filho estava morrendo em nosso lugar. Mas o Deus Pai estava envolvido naquilo lá? Estava. Aliás, a justiça dele estava sendo satisfeita. A Deus agradou moê-lo. Quem estava moendo Jesus na cruz? Deus Pai, não é? Então, naquele ato, as pessoas da Trindade estão participando. Certamente, certamente. Então, preste bem atenção. O que nós podemos afirmar sobre Deus, embora tudo isso está eivado de mistérios? Podemos afirmar que ele é um, podemos afirmar que ele é três, podemos afirmar que cada pessoa é completamente divina e podemos afirmar que as pessoas são distintas entre si. Então, como é que Deus é? Ele é um único Deus, ele é uno, ele é plural, porque ele é três. Cada pessoa é completamente divina, não tem uma pessoa que seja mais divina do que a outra. E
as pessoas são distintas entre si. O pai não é o filho não é o pai, nem o Espírito é o filho, nem o pai. Ok? É isso que a Bíblia diz sobre o Deus que se revela na Escritura. Muito bem, agora a segunda parte. Tudo isso foi aquela primeira parte lá em cima, né? Ó, na unidade da divindade, há três pessoas e uma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, a outra afirmação que este parágrafo faz. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Agora enroscou, não é? Essa afirmação. É verdade. Eterna geração do Filho? Eterna procedência do Pai? O que é isso? Eternamente gerado? Um pouco de história. Tem 4 minutos para contar uma história para vocês. Então, um pouco de história da igreja antiga, para que você entenda qual é o ponto que está sendo colocado aí. Um pouco de história rapidamente. No século IV, houve uma grande controvérsia sobre a doutrina da Trindade. Àquela altura da história, os cristãos, a igreja cristã, estava tentando entender o ser de Deus à luz da Escritura. E um ponto do debate era a relação entre Deus Pai e Deus Filho. Então, veja bem, ano 300 e pouco, bem lá no início do cristianismo, os cristãos estavam tentando entender como é que Deus é. E estudando a Bíblia, refletindo, discutindo. E um dos pontos que eles estavam tentando entender é como é que é a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho. Entendeu? Ário era um presbítero de Alexandria. Então, o Ário, esse presbítero, ele propunha o seguinte entendimento entre o Filho e o Pai. O entendimento de subordinação. Então, o Ário, ele propôs, ele entendia que o Filho é subordinado ao Pai. Por que o Ário chegou a essa conclusão? Porque ele olhava lá na Bíblia, ele via lá assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, houve um tempo em que o filho não existia, ele foi gerado pelo pai. Então, ele foi gerado. Então, o Ário olhava lá e ficava tentando entender como é que é essa relação do pai com o filho. Então, o Ário entendia que Jesus é superior aos seres humanos. Ele é superior, mas ele é inferior ao Pai. Ele foi gerado pelo Pai. Então, ele é inferior ao Pai. Por exemplo, Colossenses diz que ele é o primogênito de toda a criação. O Ário falou, está vendo aqui? Está aqui, ele é o primogênito, o primeiro da criação. Então, ele foi criado, o filho foi criado pelo Pai em algum momento. Não no tempo. O Ário, para fazer justiça, ele não dizia, não, ele não foi gerado no tempo. Ele foi gerado na eternidade. Mas houve um tempo na eternidade quando o pai não tinha um filho. O pai se tornou pai
em algum momento da eternidade, porque lá o Salmo 2 diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, houve um momento em que, percebe como é que a igreja estava tentando articular essas coisas à luz da Bíblia. Então, o Ario disse: olha, o filho, ele é mais do que a criação humana, mas ele é criação eterna. Então, houve um tempo. Então, esse era o debate. Então, o pessoal estava tentando entender. Então, tem aí pseudos bases bíblicas, não é? Opa! E agora? Nós vamos. Ok. Nós vamos parar por aqui, mas é só para dizer que tem pseudos bases bíblicas que eu já levantei aqui para vocês, não é? Algumas nós vamos retomar. É só para você entender que depois, em 325, a igreja resolveu esse problema com o conhecido Concílio de Nicéia. Depois, o Credo Niceno foi confirmado em Constantinopla. E hoje, nós vamos ver depois, na quarta-feira que vem, que nós temos um Credo Niceno Constantinopolitano que define qual é a crença cristã sobre essa relação do pai com o filho. Então, o arianismo, que é essa subordinação do filho ao pai, ele está aí na praça até hoje. Você consegue identificar quem crê esse tipo de relação do filho e o pai? Hoje? Testemunha de Jeová. Exatamente. Esse é o entendimento das testemunhas de Jeová hoje, que o filho é, em alguma medida, inferior ao pai. Ele não é plenamente divino. Ele é um Deus, mas um Deus menor. Então, nós vamos ver, aí você vai entender por que diz lá, eternamente gerado. Como é que pode ser isso? Como é que pode ser gerado eternamente? Isso é para você não faltar a quarta-feira que vem, ok?